Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nessa noite nós abençoamos tudo que nós estamos fazendo, mas de modo especial nessa noite nós abrimos o nosso espírito para receber a Tua Palavra. Com respeito nós nos colocamos agora diante do Senhor, porque sabemos que a Tua santidade perpassa a nossa vida por cada palavra que nós vamos ouvir nesse momento. Direciona-nos, quebranta o nosso coração, faz-nos fiéis, Senhor, à Tua Palavra, porque nós não queremos ser meros ouvintes, nós queremos caminhar em cima dela. Nós Te agradecemos por estar aqui nessa noite, porque nós podemos também nos relacionar com o Senhor. Nós Te adoramos, nós pedimos que o Senhor esteja conosco e seja o nosso companheiro de viagem, onde nós formos. Esteja conosco em tudo que fizermos, Deus. Abre o nosso coração, porque no dia de hoje nós quebramos toda aquela ideia de termos uma vida longe da Tua presença, distante do Senhor. Hoje nós assumimos a graça de que o Senhor caminha conosco. Carregamos um jugo que é o Teu jugo, que é suave e leve, porque o Senhor é manso de coração. Nessa noite nós agradecemos mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas, porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. Obrigado, Deus, por esse momento. Nós pedimos sobre nós a Tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, ouvimos o Senhor nos convidar a Ele hoje. Vinde, aproximai-vos, se achegue a mim, você que está cansado, porque você vai ter descanso. A liturgia de hoje vai nos falar, por meio das leituras, como a gente deve entender isso, mas acima de tudo, como nós precisamos responder esse chamamento de Deus. Existe, pela liturgia, uma revelação na primeira leitura, na retirada da profecia de Zacarias, que apesar de Jesus nos chamar, a iniciativa é dele em vir. Ou seja, nós percebemos desde o Antigo Testamento, o Senhor que do céu vê a dor, se inclina e vem ao nosso encontro. A gente entende também que na plenitude dos tempos Ele envia o Seu Filho, ou seja, Ele desce. E hoje o profeta Zacarias mais uma vez diz, Ele toma a iniciativa. Vede, o vosso Deus, Ele vem com poder, Ele vem com autoridade, Ele vem ao teu encontro. Queridos irmãos e irmãs, logo em seguida Jesus vai falar uma frase que para mim, e a gente pode se concentrar um pouco nessa realidade, para mim essa frase deixa um tanto quanto a situação meio complicada. Jesus diz que quem quer descansar vem para Ele, e aí depois Ele diz, olha, mas receba o meu jugo. A gente sabe que o jugo era um instrumento agrícola naquela época, que inicialmente foi usado para as pessoas. Os escravos usavam aquele instrumento onde duas pessoas precisavam carregar. Era uma grande madeira pesada, cujo instrumento de ferro ia dando sentido do arar a terra. Então eles carregavam e precisavam fazer força. Muitas vezes eles entrelaçavam um braço um no outro para carregar aquele pesado instrumento, e o nome daquele instrumento é jugo. E Jesus de repente diz, olha, vocês vão vir para mim e eu vou dar o meu jugo para vocês. É como se Jesus dissesse, olha, aos aflitos eu vou dar mais aflição. A gente poderia imaginar isso, mas na verdade o que Jesus quer dizer para nós é, lance fora todo o fardo que você carrega e carregue apenas o meu jugo. Amém, minha gente? E aí a gente vai precisar entender então que jugo é esse que Jesus fala. Se a gente vê, por exemplo, na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, em 1 Reis, a Bíblia diz que o jugo dos súditos carregar o jugo dos governantes. Depois, quando a gente vê a Bíblia no Novo Testamento, 1 de Timóteo 6, versículo 1, a Bíblia diz que os servos carregam o jugo do seu Senhor. Carregar o jugo de Jesus, queridos irmãos e irmãs, é ser discípulo deles, é ser servo dele. Mas se dá de duas formas. Eu acho muito interessante porque Jesus fala isso de uma forma muito concreta. Quem quiser carregar o meu jugo, pode carregar porque porque eu sou manso e vai ser leve. Como a gente carrega esse jugo de Jesus? De duas formas: assumindo as responsabilidades concretas da vida da gente. Por isso eu gosto muito da nossa igreja, porque ela te posiciona, ela faz você colocar o pé no chão.
Desculpe dizer isso, mas a gente vê tantas realidades que têm idiotizado as pessoas, que têm feito as pessoas andar no mundo da luz. Não, não. Jesus está dizendo, se você quer carregar o jugo dele, se você quer ser o discípulo dele, você precisa assumir as responsabilidades da tua vida diária, como pai, como filho, como esposa, no teu trabalho, você precisa ser bom no que você faz. Mas a outra realidade é não desconectar de uma vivência dos deveres cristãos. Você precisa sim ser muito fiel na tua realidade humana, sem deixar os teus compromissos cristãos de lado. Ou seja, em outras palavras que a gente possa rapidamente traduzir a tua vida com Deus, ela não pode se resumir em uma hora que você tem de intimidade com Ele no domingo. Amém, minha gente? E a gente tem falado muitas vezes sobre isso. Por quê? Porque a gente não pode sair da igreja e nos desconectar de Deus. Nós não podemos chegar na segunda ou na terça-feira e dizer simplesmente, olha, a vida que eu levo é só minha, eu tenho total autonomia, eu faço tudo do meu jeito. Não, não, não. Carregar o jugo do Senhor é saber que existe uma outra pessoa que vai carregar com você o teu jugo. Em outras palavras, o que a gente tem que se perguntar é: quem será o meu companheiro de viagem? Por isso que a gente diz, a Bíblia diz, não, o jugo é do Senhor. Só que você não vai carregar o jugo de Jesus, mas você vai carregar o jugo com o Senhor. Ou seja, a tua vida é entrelaçada de fato. E a gente vê essa imagem muito bonita. O sirineu, quando carrega a cruz de Jesus, ele não simplesmente carrega a cruz, mas do outro lado ele está entrelaçado mesmo, carregando os ombros de Jesus. Ele estava quase que caindo e o sirineu segurava ele com força, mas segurava também a cruz. Então, carregar o jugo de Jesus, queridos, é saber que Ele vai estar com você, que você não pode simplesmente se desconectar com Ele na quarta ou na quinta, sexta. Não, não, o que a gente vive aqui, a gente deve expandir ao longo de toda a semana, e aí a gente recebe no nosso coração que esse jugo de Jesus é na verdade uma graça. Muitas pessoas podem entender o jugo como uma cruz, e de fato, a gente precisa carregar as nossas cruzes, a gente precisa carregar o nosso jugo, mas entenda uma coisa, queridos, por favor, existem, e aí o padre quer dizer para você, existem fardos que muitas vezes carregamos, mas que não é da vontade de Deus. Guarde isso no seu coração. Nós carregamos fardos pesados, e Deus hoje está chamando a gente para procurar encontrar nele descanso. Mas cuidado, meu filho e minha filha, porque existem fardos que Deus nunca quis que você carregasse. E aí, no dia de hoje, a gente abre o coração também, porque se você não tiver humildade, filha, filho, posso dizer, dentro da sua casa, você vai estar carregando um jugo, porque você não é humilde, porque você não sabe pedir perdão, sabe? No teu relacionamento com teus filhos, no teu relacionamento com tua esposa, se você não tiver a capacidade de se ajoelhar para orar a Deus, você nunca vai perceber que você precisa ter humildade, pedir perdão. E aí a gente carrega fardos pesados, principalmente muitas pessoas que infelizmente, não, eu preciso crescer na vida, eu quero ser tudo. Querido, você vai pedir, Senhor, ajuda-me a carregar esse fardo, e Jesus vai dizer, eu não vou carregar. Jesus não vai carregar mesmo, sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que a gente viva somente com o seu jugo. E qual é o jugo do Senhor? O jugo do Senhor é o amor. É que a gente consiga fazer com que se torne um padrão na vida da gente, a gente contaminar as pessoas que estão à nossa volta com o cuidado de Deus, com o amor dele. Eu gosto muito daquela imagem, que é muito conhecida, acredito que a maioria de nós deva conhecer, aquela história de um homem que sonhava, e que no sonho, é uma história muito interessante, que no sonho Deus conseguia conceder a ele a graça de ver cenas importantes da sua vida. E todas as vezes que ele via uma cena bonita, ele olhava para trás, e ao olhar para trás ele via que existiam dois pares de pegadas na areia. E aí passava mais uma outra cena importante, quando ele olhava para trás existiam dois pares de pegadas na areia. Só que de repente, no momento, vieram cenas pesadas, ruins, tristes, e aquele homem começou com o coração apertado, e quando ele olhava para trás só tinha um par de pegadas. Sabe, queridos, muitas vezes quando isso acontece com a gente olha para a situação, e a gente começa a questionar, Deus, foi o que Ele fez? Cadê o Senhor? Por que o Senhor me abandonou? E de repente, quando Jesus responde a ele, diz, filho, de fato, só existia um par de pegadas, porque nesse momento você não tinha capacidade de caminhar, e eu mesmo te carreguei no colo, eu mesmo te carreguei nos braços. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, você que carrega o jugo do Senhor, você vai perceber que em alguns momentos só vão ter 2 pegadas, porque serão as dele.
Ou seja, a gente não caminha hoje com o Senhor dentro da igreja, quarta, quinta-feira a gente esquece. Não, Ele vai estar sempre ao nosso lado. E nos momentos mais difíceis, quando a gente não tiver força, é Ele que vai sustentar a gente. Eu quero dizer isso para você: o Senhor é a tua força. A gente cantou isso tão bonito no Salmo de hoje. Ele é a segurança da vida da gente. Ele é aquele que nos segura nos momentos mais complicados, complexos. Eu quero abençoar o seu coração para que você possa se encher de fé nesse momento, querido. Eu digo com muito, muito amor para você, que Deus é justamente esse parceiro. Isso é interessante você ver. Olha, a pessoa que você mais ama nessa vida é o seu melhor amigo. Junta tudo isso e não dá aquele que vai estar do seu lado e vai estar entrelaçado o braço com você e vai dizer: vamos embora, não desisto de você, eu quero caminhar com você. Eu digo isso com muito, muito carinho, porque, queridos irmãos e irmãs, todos os dias, quando você for rezar, e eu quero convidar você a rezar com o Padre, feche seus olhos. Todos os dias, quando você for rezar, você vai fazer essa oração, e essa oração é para te encorajar. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos, reze com o Padre nesse momento. É assim que você vai rezar todos os dias. Diga com o Padre: Senhor. Pode ser toda a igreja, diga: Senhor, ajuda-me a lembrar que não há problema que eu enfrente hoje, que nós dois juntos não possamos resolver. Diga com fé: não há nenhum problema que nós dois juntos não possamos resolver. Hoje eu carrego o teu jugo, eu lanço fora os meus fardos, porque eu sei que o Senhor caminha comigo. É no Senhor que eu encontro descanso. Eu não quero, Jesus, mais caminhar longe da tua presença. O teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Eu quero descansar no Senhor. E toda autonomia eu coloco de lado, porque hoje eu dependo do Senhor. A minha vida depende do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,